Oi, meu nome é Pedro Jorge Antunes Dias da Silva, sou aluno da Faculdade de Farmácia pela FRJ. Meu orientador é o professor Viclé Magalhães, do Instituto de Química da FRJ, e hoje irei apresentar meu trabalho de pesquisa, que é a identificação e caracterização dos produtos de degradação dolutegravir através de ressonância magnética nuclear e espectrometria de massas. As palavras-chave da pesquisa são degradação, dolutegravir e RMN. Inicialmente, para a contextualização sobre o assunto, é importante explicar o que são os estudos de degradação e os produtos de degradação. Os produtos de degradação, ou PD, são impurezas resultantes de alterações químicas que surgem durante a fabricação ou armazenamento de um medicamento. A formação dos produtos de degradação pode ocasionar ineficácia terapêutica ou até mesmo toxicidade de um medicamento, o que os torna uma grande preocupação dentro da indústria farmacêutica, tanto para quem produz quanto para quem consome. A partir disso, para a realização da análise desses produtos de degradação, são realizados os estudos de degradação, que podem ser de dois tipos principais: os estudos de estabilidade de longa duração, que geram um perfil de degradação real para o medicamento, mas que demoram bem mais tempo e geram geralmente muito menos produtos de degradação em termos de concentração, enquanto existem também os estudos de degradação forçada, que geram um perfil de degradação potencial e demoram bem menos tempo e geram produtos de degradação em uma maior concentração. Segundo a RDC número 53 de 2015, publicada pela Anvisa, é necessário que as empresas realizem o estudo de estabilidade de longa duração e o estudo de degradação forçada para cada insumo farmacêutico ativo, ou IFA, produzido pelas mesmas, sendo o estudo de degradação forçada aquele que expõe o IFA a situações de estresse, gerando assim os produtos de degradação. As condições de estresse exigidas pela Anvisa são umidade, solução básica, solução ácida, solução oxidante, aquecimento, exposição fotolítica e íons metálicos. Nesse estudo, nós faremos os estudos de umidade, solução básica, solução ácida, solução oxidante, além da análise da amostra original, sendo todos os estudos de degradação forçada realizados sob refluxo. E os testes devem promover uma degradação superior a 10%, inferior à degradação completa da amostra para que sejam analisadas. Agora falando um pouco sobre o nosso objeto de estudo, o dolutegravir é uma molécula de fórmula química C20H19F2N3O5 e peso molecular de 419,4 gramas por mol. Seu ponto de fusão é por volta de 190 a 193 graus Celsius, indicando que não há problema no uso de refluxo para sua degradação. Além disso, sua solubilidade em água é de 0,95 mg por ml, o que é parcialmente solúvel, e sua solubilidade em DMSO é de 84 mg por ml, o que é muito solúvel. Por isso, nós escolhemos solubilizar as amostras do dolutegravir em DMSO para análise em RMN. Além disso, sua forma comercial mais comum é o dolutegravir sódico e o fornecedor da amostra de dolutegravir que nós utilizamos é a McLeod Pharmaceuticals Ltd. Com relação ao seu uso terapêutico, o dolutegravir é um fármaco antirretroviral indicado para o tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, ou HIV, tendo como mecanismo de ação a inibição da enzima integrase responsável pela ligação do DNA viral no DNA da célula hospedeira. O dolutegravir foi aprovado em 2013 pelo FDA para o tratamento da AIDS e em 2017 passou a ser distribuído pela rede pública de saúde no Brasil, sendo indicado, hoje em dia, em combinação com outros agentes antirretrovirais para o tratamento de adultos e crianças acima de 12 anos. Por se tratar de um fármaco recente, ainda existem poucos estudos sobre o dolutegravir, principalmente com relação aos seus produtos de degradação. E a partir de uma análise na literatura, foi observado que os estudos que existem sobre os produtos de degradação do dolutegravir são todos internacionais e aparentemente não apresentam resultados coerentes, sendo conflitantes entre si. Tendo em vista a importância dos estudos de degradação forçada e a ambiguidade dos dados sobre os produtos de degradação do dolutegravir, o objetivo dessa pesquisa é identificar e caracterizar os produtos de degradação do dolutegravir através da técnica de ressonância magnética nuclear com o auxílio da técnica de espectrometria de massas. Sobre a metodologia empregada nos nossos ensaios de degradação, nós construímos as amostras com 125 mg de dolutegravir mais 5 ml de solução aquosa deuterada, podendo conter água deuterada, D2O, ou agente degradante deuterado, como NaOD, que é a versão deuterada do NaOH, ou DCl, que é a versão deuterada do HCl. Inicialmente, dentro dos nossos ensaios de degradação, a amostra de dolutegravir foi submetida a uma condição de estresse, que é a solução aquosa contendo degradante e sobre refluxo. Após esse processo, foram feitos os espectros de próton e flúor da amostra, verificando se há sinais de degradação entre 10% e 100%, que são as porcentagens exigidas pela Anvisa para análise dos produtos de degradação. Caso a degradação esteja dentro dessa faixa, nós continuamos a caracterização do produto de degradação. Porém, caso a degradação ultrapasse ou fique abaixo dessas porcentagens, é necessário aumentar ou diminuir as condições de estresse, que, segundo o relatório da Anvisa, são o tempo de exposição,
temperatura e concentração ou magnitude do agente degradante. Sobre a caracterização dos produtos de degradação, após o ensaio de degradação, é necessário averiguar se houve a formação de uma fase sólida e fase aquosa. No caso das fases sólidas, nós optamos por montar uma amostra para RMN com 10 mg de sólido mais 0,6 ml de DMSO, que é o solvente onde o dolutegravir é mais solúvel. E, no caso de uma fase aquosa, nós simplesmente coletamos 0,6 ml da amostra líquida e colocamos no tubo de RMN para análise. Como foi mostrado anteriormente, os primeiros espectros que nós fizemos para todas as amostras foram os de próton e flúor, pois através desses dois tipos de espectro nós conseguimos dizer se houve ou não a formação de um produto de degradação e a porcentagem aproximada de degradação dentro da amostra, através principalmente da intensidade dos sinais de flúor e do perfil dos sinais de próton. Caso haja sinais de degradação entre 10% e 100%, nós realizamos outros espectros necessários para a caracterização dos produtos de degradação, como o espectro de carbono, COSE, HSQC, HMBC, NOESI e o auxílio do espectrômetro de massas para averiguar a massa molecular dos produtos de degradação. Inicialmente nesse slide nós temos o espectro de próton da molécula original de dolutegravir, antes de qualquer processo de degradação. E ao lado esquerdo nós temos a molécula de dolutegravir com todos os seus átomos atribuídos com nomenclatura e valor numérico para que seja possível sua identificação dentro do espectro. É possível observar através do espectro de próton que os núcleos mais desblindados aparecem mais à esquerda, como o 17A, que está ligado a um oxigênio, e os núcleos mais blindados aparecem à direita, como o 23A, B e C, que são 3 prótons ligados ao mesmo carbono e que estão afastados de qualquer grupo eletrofílico. Nesse slide, nós temos o espectro de flúor do dolutegravir, mostrando os 2 átomos de flúor presentes na molécula e seus respectivos sinais dentro do espectro. Aqui podemos ver o espectro de carbono da molécula original de dolutegravir, mais especificamente o espectro de carbono do tipo DEPT-Q, que indica os sinais de CH3 e CH como positivos, apareceram na parte de cima do espectro, enquanto os sinais de CH2 e carbono quaternários aparecem como sinais negativos na parte de baixo do espectro. Novamente, ao lado esquerdo, nós podemos observar a molécula de dolutegravir para que seja possível a associação de cada sinal com seu respectivo átomo. Aqui podemos ver um espectro de HSQC editado da molécula de dolutegravir. Os espectros de HSQC são espectros de correlação por uma ligação do tipo heteronuclear, correlacionando, nesse caso, os prótons da molécula, assinalados em vermelho, com os carbonos, assinalados em preto. Os sinais no meio do espectro indicam quais prótons estão ligados diretamente a quais carbonos. E, por ser um espectro editado, é possível observar que os carbonos que são do tipo CH ou CH3 apresentam sinais na cor azul, enquanto os carbonos do tipo CH2 apresentam sinais na cor verde. Como último espectro correlacionado à amostra original de dolutegravir, nós temos o espectro de massas, indicando um pico de 420 Daltons, representando a molécula protonada do dolutegravir, que é um fármaco cujo peso molecular original é de 419 Daltons. Após a análise de todos os espectros relacionados à amostra original de dolutegravir, aqui nós temos um esquema em maior definição de todos os átomos da molécula atribuídos com seus valores numéricos para que seja possível a identificação de cada um e futura análise dos produtos de degradação baseado nos sinais e na numeração de cada sinal. Iniciando a parte dos ensaios de degradação, nós temos o ensaio realizado em meio aquoso, D2O, que é água adulterada, por 12 horas e sob refluxo. Aqui, inicialmente, nós temos o espectro de flúor, que, em comparação com a amostra original, não apresenta diferença, o que é um forte indicativo de que não houve degradação. Através do espectro de próton da amostra degradada em D2O por 12 horas sob refluxo, nós observamos que o perfil do espectro é idêntico da amostra de dolutegravir original, indicando que realmente não houve degradação na amostra diante dessas condições. Com relação aos ensaios de degradação em meio alcalino, nós iniciamos realizando a degradação em NaOD 0,01 molar por 12 horas e sob refluxo. O espectro de flúor indica 2 picos, assim como a amostra original de dolutegravir, o que é um forte indício de que não houve degradação dentro da amostra. Em seguida, a partir da análise do espectro de próton, nós podemos observar que o perfil dos sinais é exatamente igual
à amostra original de dolutegravir, indicando que também não houve degradação da amostra dentro dessas condições. Uma vez que o ensaio em meio alcalino com NaOD 0,01 molar não foi o suficiente para gerar degradação dentro da amostra, nós aumentamos em 10 vezes a concentração para 0,1 molar de NaOD por 12 horas e sob refluxo, e nós finalmente conseguimos sinais de degradação, representando uma degradação de aproximadamente 50,5% da amostra, o que é suficiente para a análise dos produtos de degradação. Analisando o espectro de próton dessa amostra e comparando com a amostra original de dolutegravir, nós podemos observar o deslocamento químico de alguns átomos, mas, de maneira geral, o espectro se apresenta de maneira muito similar à amostra original, indicando que o possível produto de degradação tem uma estrutura muito similar à do dolutegravir. O espectro de HSQC editado indica o mesmo perfil do espectro de próton, com os mesmos sinais de próton e carbono, com um leve deslocamento químico em algumas áreas, mas confirmando que o possível produto de degradação tem uma estrutura similar, se não idêntica, à do dolutegravir. A partir da suspeita de que o produto de degradação gerado em meio alcalino fosse estruturalmente idêntico ao dolutegravir e possivelmente um isômero do mesmo, foi realizado o espectro de Noisy, que se baseia na distância espacial entre os átomos. A partir desse espectro, nós identificamos uma mudança espacial entre os prótons 27A e 1A, significando a mudança conformacional de um dos dois. Como dentre os dois, apenas o próton 27A, que está ligado a um carbono quaternário, nós assumimos que o mesmo sofreu o processo de epimerização, formando assim um diasterisômero da molécula de dolutegravir. Como último espectro para confirmação da estrutura do produto de degradação do dolutegravir em meio alcalino, nós realizamos um espectro de massas que indicou um sinal na região de 443 Daltons, 23 Daltons a mais do que a molécula original de dolutegravir. Possivelmente essa adição de 23 Daltons na molécula é devido à entrada de um íon sódio, devido à reação com o hidróxido de sódio deuterado. Essa reação é totalmente plausível, visto que a forma comercial do fármaco é a sua versão sódica, chamada de dolutegravir sódico. Por fim, a partir da análise dos espectros de RMN e espectrometria de massas, conseguimos elucidar nosso primeiro produto de degradação, que apelidamos de PD1, que é um diasterisômero da molécula de dolutegravir sódico, com fórmula química C20H18F2N3O5Na e peso molecular de 442 gramas por mol. Esse produto de degradação possivelmente foi gerado pela reação ácido-base, formando o sal derivado dolutegravir, que é o dolutegravir sódico, além da formação de um diasterisômero pelo processo de epimerização em meio alcalino. Agora entrando nos ensaios de degradação realizados em meio ácido, nós começamos com o ensaio em DCl, que é o ácido clorídrico deuterado, a 0,1 molar por 12 horas sob refluxo. E, na primeira tentativa, nós já conseguimos um espectro com degradação de aproximadamente 68% da amostra, o que é suficiente para a análise dos produtos de degradação. Além do espectro de flúor ter se apresentado diferente da amostra original, o espectro de próton também apresenta diferenças, confirmando a presença de algum produto de degradação com diferença estrutural com relação ao fármaco. No entanto, como a pesquisa ainda está em andamento, o produto de degradação 2 ainda não teve sua estrutura elucidada. Sobre os ensaios de degradação em meio oxidante, nós iniciamos com uma solução de peróxido de hidrogênio a 5% por 12 horas em temperatura ambiente, uma vez que o aquecimento é contraindicado nos ensaios de meio oxidante, já que o peróxido de hidrogênio é termolábil. A partir da análise do espectro de flúor, aparentemente não há degradação, visto que existem dois picos de flúor com um leve deslocamento químico, o que provavelmente é um indício da ausência de degradação. O espectro de próton confirma os dados anteriores, uma vez que o perfil do espectro é exatamente igual ao da molécula original de dolutegravir, com exceção da presença de dois picos de solvente a mais, que representam os dois hidrogênios presentes na molécula de peróxido de hidrogênio. Para a conclusão da apresentação, estão listados os resultados encontrados nos nossos experimentos até o momento, além de possíveis experimentos que realizaremos no futuro e ainda dados encontrados na literatura sobre os produtos de degradação do dolutegravir. Com relação ao mel aquoso, nós não encontramos nenhum produto de degradação, nem nos nossos experimentos, nem na literatura, indicando estabilidade do fármaco sob essas condições. Em meio básico, nós encontramos um diasterisômero da molécula de dolutegravir sódico, o que está de acordo com a literatura que já foi descrita a formação de um diasterisômero da molécula de dolutegravir sob condição de meio básico. Com relação ao meio ácido, ainda não
fizemos a elucidação do produto de degradação, mas na literatura nós temos o registro de 2 produtos de degradação diferentes, formados em meio ácido a partir da molécula de dolutegravir. E por fim, com relação ao meio oxidante, ainda também não encontramos a estrutura de um produto de degradação, mas também há registro da estrutura de um possível produto de degradação do fármaco em meio oxidante. Aqui estão listadas algumas referências utilizadas na apresentação e no projeto de pesquisa. E aqui estão listadas mais algumas referências, somando 11 no total. Muito obrigado pela atenção.